Oi, gente, bom dia, oitavo ano, tudo certo? Esse professor está aqui com vocês no caderno de atividades, na página 17, tá? Onde nós vamos rever ali os conceitos, rever não, né? Nós começamos nessa semana, na verdade, a introdução aí ao conteúdo de construções geométricas, polígonos, e nós vimos alguns conceitos essa semana falando aí sobre a construção do ângulo, sobre bissetriz e mediatriz, né? Então, só relembrar os conceitos ali que vocês já viram aí na apostila nessa semana comigo. E aqui no livro de atividades, ele aparece de uma forma bem resumida, bem exemplificada, né? Para auxiliar nos estudos de vocês aí, tá? Então, ali na página 17 inicial, relembrando os conceitos de construção de ângulo, o que é o ângulo, né? O ângulo é qualquer região do plano delimitada por duas semi-retas de mesma origem. A unidade usual de ângulo é o grau, então quando nós vamos indicar, né, a unidade de medida de ângulo é o chamado de grau, corresponde à fração de 1 sobre 360, ou seja, nós dividimos, né? São divididas aí, a circunferência ela é dividida em 360 partes. Cada uma dessas partes representa 1 grau, né? E é representado pelo símbolo de grau, aquela bolinha, né, em cima aí da indicação do valor do grau que a gente conhece. Podemos utilizar aí transferidor e compasso. Transferidor para medir e construir ângulos, assim como o compasso é utilizado para traçar circunferências e arcos, e também podemos fazer construções geométricas, né? Como encontrar a bissetriz de um ângulo, né? Encontrar a mediatriz das semirretas, que nós já vimos aí nesta semana também, né? Então, a gente vai aprofundar um pouquinho o conhecimento nesta unidade sobre esses conceitos aí, tá? A bissetriz, que é a semirreta de origem com origem no mesmo vértice, né, do ângulo, que divide as duas retas aí em duas, que divide, digamos assim, o ângulo, né, em dois outros ângulos congruentes. Então, você tem as duas retas que formam um ângulo, a bissetriz deste ângulo é aquela semirreta que divide este ângulo exatamente ao meio, transformando então os dois segmentos em dois segmentos congruentes, os dois ângulos, né, em dois ângulos congruentes. Você tem exatamente o mesmo espaço do primeiro segmento até a bissetriz, como da bissetriz até o segundo segmento, tá? Então, a bissetriz ela tem a propriedade de ser chamada de lugar geométrico dos pontos equidistantes, né, de duas semirretas. Na figura ao lado, por exemplo, a semirreta OP é a bissetriz do ângulo AOB, pois os ângulos, né, formados ali AOP e BOP são congruentes. Aquele símbolozinho ali onde aparece ali para nós com os 3 traços, vocês já viram isso nos triângulos também que nós estudamos no bimestre anterior. Significa então congruência, né? Veja também que o ponto P está equidistante dos lados, ou seja, o ponto P, né? A distância entre o ponto P e até o ângulo, até o vértice do ângulo, é a mesma distância do segundo determinado aqui de ponto P, P1, P2. A distância entre eles é igual até o segmento de reta chamado de bissetriz, tá? A mediatriz é aquela reta que passa pelo ponto médio de um segmento de reta e é perpendicular a ele, tá? Então, só cuidar para não confundir os dois termos, né? A bissetriz e a mediatriz, tá? E a bissetriz, ela é o segmento de reta que divide os ângulos, que divide um ângulo em dois ângulos congruentes, né? E a mediatriz é a semirreta, o segmento de reta que divide um outro segmento de reta exatamente ao meio,
tá? E formando, inclusive, ali o ângulo de 90 graus, né? Perpendicular a ele, então a mediatriz é um ponto que passa por um segmento perpendicular a ele, né? E que mantém a mesma distância entre o ponto inicial desse segmento até o outro ponto, né? O ponto final, assim, digamos, aqui do segmento AB, né? A mediatriz, ela corta exatamente ao meio, deixando a distância, né? Entre o ponto A até esse segmento chamado aqui de ponto M, a interseção dos dois, né? E do ponto M até o ponto B, exatamente iguais, mesma distância, tá? Na figura acima, então, temos que o ponto C está na mediatriz e somente se A e C for igual a BC, ou seja, A e C, aqui ó, dessa distância, né? E aqui a distância de B até C serão iguais também, porque a mediatriz ela traz essas características, tá? Então, isso está aí, essa definição, né? Ela está aí na página 17, tá? E traz aí bem o resumo, né, desse início, dessa introdução de conteúdo que nós já vimos na semana anterior, tá certo? Na sequência, na página 18, já começa a falar sobre a construção de polígonos, mas isso nós vamos ver daqui um pouquinho, né? Após vocês terem visto já em aula ao vivo também com a professora, tá? Aí, nós vamos aqui lá para a página 20, tá? Deixa a professora pausar. Na página 20, então, do caderno de atividades, onde tem ali alguns exercícios para fazer aí, então, a medição de ângulos, né? E encontrar a bissetriz, encontrar a mediatriz, e vocês vão acompanhando aqui e fazendo essa resolução aí no caderno, no livro de atividades de vocês também, tá? Aqui na número 1 está trazendo dois polígonos, né, e pedindo para encontrar os ângulos internos, né, a medida dos ângulos internos que nós temos ali, tá? Então, simples, só colocar o transferidor e fazer a medida dos ângulos, bem tranquilo, tá? Vejam que aqui já está indicando, né, vocês vão fazer a medida aí no livro de vocês também, normalmente com o transferidor. Aqui na número 2, pede-se então para usar um compasso e a régua para construir os ângulos solicitados. Em seguida, medir com o transferidor os ângulos que não foram dados, tá? Então, você vai utilizar o compasso e a régua para construir os ângulos solicitados, neste caso, na letra A, um ângulo de 30 graus e um ângulo de 60, né? E o terceiro ângulo não encontrado, você vai fazer a medição. Como nós já temos alguns conhecimentos, como a propriedade do triângulo, né? Sabendo que a soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que fechar em 180 graus, nós já poderíamos também indicar, né, esse terceiro ângulo que está faltando. Nós temos um de 30 e um de 60, então faltaria mais 90 graus para fechar a soma interna desse triângulo, né? Então, vejam que aqui foi utilizado o compasso para encontrar exatamente, né, as medidas corretas para a construção deste triângulo, tá? Aqui na letra B também, né, utilizando o compasso e a régua, se faz, então, né, a demarcação aí com os arcos para poder encontrar os ângulos solicitados ali. Como que nós fazemos isso? Com aquela situação, você abre o compasso na medida, na metade da medida aqui, encontra a mediatriz e aí sim você faz a construção dos ângulos solicitados ali, tá certo? Aqui na sequência, na página 21, né, nós temos também ali algumas, isso ainda no finalzinho da 20, né, que começa aqui que começa ali a questão, né, que temos anteriormente aqui na letra B. Aí nós temos aqui para pedindo a soma
dos ângulos internos. Como a professora já mencionou, a gente já estudou isso anteriormente, já sabe, né, que a soma dos ângulos internos sempre tem que fechar em 180 graus. Fechou 180, tá correto, tá? Na questão número 3, aí também na sequência, na página 21, ele está pedindo para verificar as bissetrizes das retas concorrentes, verificar se elas são perpendiculares. Primeira verificação, com régua e compasso, encontre as bissetrizes dos ângulos. Use o transferidor para constatar se as bissetrizes formam um ângulo reto, tá? Então, veja bem, encontrou a bissetriz aqui primeiro, dos dois ângulos formados, dos 4 ângulos formados neste caso, né? Encontrou a bissetriz e aí verificou se o ângulo formado entre elas, entre as duas bissetrizes aqui, corresponde a 90 graus. A soma dos dois ângulos tem que fechar em 90 graus. Ou seja, aqui a bissetriz entre uma e outra tem que formar essa medida, né? Segunda verificação, demonstrar o resultado usando a geometria. A semirreta OM é a bissetriz do ângulo POQ e ON é a bissetriz do ângulo ROQ. Então, temos duas bissetrizes ali. Vamos denominar DM o ângulo POQ igual a X e DM o ângulo ROQ igual a Y. Essa é a denominação dos ângulos, então, X e Y. O que podemos afirmar sobre as medidas dos ângulos? Justifique sua resposta. A medida do ângulo MOQ é a metade do ângulo X, né? X sobre 2. E a metade do ângulo Y, Y sobre 2, é a medida do NOQ. Justificativa, porque a bissetriz divide os ângulos ao meio, né? Então, podemos determinar que aqui é exatamente a medida do meio deste ângulo aqui, tá? O que podemos afirmar sobre a soma de x mais y? Podemos, unindo as duas, juntando as duas ali, né? Podemos incluir essa informação de que o ângulo é um ângulo que forma 180 graus. Ou seja, vejam ali, exatamente todos eles ali, né? Ó, 180 graus, é um ângulo raso. Então, x mais y forma o ângulo raso de 180 graus. Na sequência, use o item anterior para concluir que as retas bissetrizes são perpendiculares. Então, como que nós colocamos, né? Encontramos as duas medidas ali dos ângulos, x sobre 2, y sobre 2, é igual a 180 sobre 2, o que resulta a 90 graus. Então, se são 90 graus, se é um ângulo de 90 graus, conclui-se então que é um ângulo, sim, de retas que são perpendiculares, né? Então, que é uma mediatriz que está aparecendo ali, certo? Então, completem, pausem aí quando necessário, né? Completem os exercícios aí no caderno de atividades de vocês, tá? Que aí na aula ao vivo nós vamos também continuando, vamos resolvendo com calma para poder absorver melhor esse conteúdo, tá? Então, nós temos uma aula ao vivo também nessa data e vamos começar com o conteúdo ali de construção de polígonos, que também é bem tranquilo, beleza? Então, boa semana de estudos e até a próxima.